Bem-vindos a mais um simpósio Prosopon. Vamos dar continuidade aos diálogos psicanalíticos com Tarkovsky. E Tarkovsky, em seu livro Esculpindo o Tempo, nos diz: em geral, as recordações são muito caras às pessoas. Não se deve ao acaso o fato de estarem sempre envolvidas por um colorido poético. As mais belas lembranças são as da infância. Antes de tornar-se o fundamento de uma reelaboração artística do passado, a memória deve certamente ser trabalhada. E, nesse caso, é importante não perder a atmosfera emocional específica, sem a qual uma lembrança evocada em todos os seus pormenores nada mais faz, a não ser provocar um amargo sentimento de decepção. Existe, afinal, uma enorme diferença entre a maneira como nos lembramos da casa onde nascemos e que não vemos há muitos anos, e a visão concreta que se tem da casa depois de uma prolongada ausência. Em geral, a poesia da memória é destruída pela confrontação com aquilo que lhe deu origem. Tarkovsky, nesse trecho, explicita o que ele denomina de poesia da memória. Para falar da memória poética, vemos que Tarkovsky retoma um tema que abordamos no vídeo anterior, em que assinala que na memória poética existe, sim, esta interface entre a experiência emocional, entre a experiência afetiva e a experiência da realidade vivida. Fenômeno que poderia se denominar de apercepção, apreensão da realidade a partir de uma disponibilidade afetiva subjetiva. O tema da memória é um tema fundamental para a condição humana e é um tema fundamental para a situação clínica. Podemos reconhecer que a memória, sim, ela é o fundamento da experiência de si mesmo, o fundamento da possibilidade de vir a ser. A memória acontece, em um primeiro momento, no registro do corpo. Ali, onde o corpo de uma criança é tocado por seus cuidadores, este cuidado com o corpo de uma criança, se é realizado com compreensão afetiva, faz com que esse corpo não seja simplesmente um agregado de funcionalidade, mas sim se torna memória do outro. Corpo assim colocado, corpo assim posicionado, tocado e abraçado pelo outro, é, sim, a morada da experiência de si. A memória evolui para atingir, sim, a dimensão que poderíamos chamar mais anímica, mais psíquica. Quando, então, como aqui aponta Tarkovsky, determinadas experiências, determinadas imagens importantes ao longo do desenvolvimento do ser humano são transfiguradas pelas diferentes disponibilidades afetivas. Perspectiva que faz com que o indivíduo sinta que tem, sim, uma memória da sua história com significado,
com espessura de ser o que lhe garante, o que lhe oferta um arcabouço fundamental para a sustentação de si. Nos estratos mais abstratos, mais não sensoriais da dimensão psíquica, a memória, sim, é atravessada pelas experiências fundamentais que poderíamos chamar de experiências éticas, experiências de atravessamento da verdade, experiências de atravessamento da solidariedade, experiências de atravessamento do sublime, da beleza da existência. A memória, sim, é o fundamento da possibilidade de ser, é o fundamento do vir a ser, e é, sim, o elemento fundamental para que se constitua a possibilidade de criar e a possibilidade de pensar. A clínica revela que esses diferentes estratos de memórias se desdobram em duas perspectivas fundamentais. A primeira, a mais recorrente, aquilo que nós poderíamos denominar uma memória que está relacionada com uma sequência de fatos que muitas vezes dá a identidade do indivíduo, dimensão que alguns autores, como Bion, chamam, sim, da dimensão sensorial, é a memória no tempo, a memória da sequência das experiências que o indivíduo, então, narra a sua identidade. Mas há um segundo movimento de memória, que aqui, nesse trecho de Tarkovsky, aparece como memória poética, que são as memórias daquelas experiências que para nós foram mais significativas, experiências que para nós são transfiguradas de experiências de sublime, experiências poéticas. Essas memórias, embora não tenham ocorrido no tempo, poderíamos sim afirmar que são memórias do ser. A clínica aponta a importância da ressignificação, né, das memórias que acontecem no tempo. Mas também a clínica demanda que se possa acolher no campo transferencial, no campo da experiência da situação clínica, esse conjunto de memórias poéticas das experiências sublimes que uma pessoa teve. Se observarmos esse conjunto de experiências de memórias sublimes ou poéticas, vamos perceber que uma está relacionada com a outra de tal maneira que elas, como que apresentam um único tema, uma única disponibilidade, que é sim a possibilidade de, através delas, podemos reconhecer aquilo que poderíamos denominar a singularidade de uma pessoa, aquilo que lhe oferta o rosto. A singularidade de uma pessoa é uma das demandas mais fundamentais a fim de que nós possamos, então, na situação clínica, não só ressignificar a história vivida, mas recolher as memórias poéticas que uma pessoa traz e presentifica na situação clínica, na transferência, na medida que essas diferentes memórias poéticas constituem o seu rosto, constitui a memória do seu futuro, constitui o seu anseio fundamental de vir a ser. Perspectivas, então, fundamental é que a clínica implica em ressignificação e esta possibilidade de acolher, em companhia do outro, as memórias poéticas
que nos ofertam o rosto da nossa singularidade. Obrigado.